Graça e paz, queridos pastores, pastoras, líderes da Igreja Brasileira. Um grande abraço do GKPN, esta linda aliança que é um movimento do céu na terra de pastores e líderes, empresários, líderes de jovens, jovens pastores, pastores líderes das igrejas em prol da igreja saudável no Brasil e no mundo. E um privilégio estarmos aqui nesta conferência, encorajando pastores e líderes a cumprirem sua missão e o seu ministério. Um abraço aqui do pastor Carlito Paz, da pastora Leila Paz, seus amigos Carlito e Leila, um grande abraço. Também coloco aí na tela a foto minha e da Leila, para os que não conhecem a Leila, e também uma foto da nossa Igreja da Cidade em São José dos Campos, o nosso campus principal na cidade de São José dos Campos. Tem aí essa foto aérea, que também eu creio que você é sempre muito bem-vindo e Deus abençoe a sua vida. Um abraço de todos os pastores aqui da rede de igrejas da cidade. Eu gostaria nesse instante de orar com você. Me acompanhe nesta oração. Querido Deus, quero te agradecer por essa conferência, por esse tempo de encorajamento, servindo aos que servem. Todos nós estamos sendo desafiados pelo Senhor, espichados, em algumas áreas até mesmo confrontados e esmagados, mas sabemos que tudo isso passamos com o Senhor, e contigo, Jesus, sempre venceremos. Use a minha vida agora para ser um instrumento de bênçãos, de encorajamento para cada pastor e líder, para aqueles que estão nos acompanhando nesta conferência, seja na transmissão ao vivo ou on demand, que o Senhor abençoe a cada um. Obrigado por estarmos juntos aqui. Fortaleça a Igreja Brasileira. Obrigado pelo movimento do GKPN, na liderança dos pastores líderes, nas mesas de jovens, do marketplace de empresários, que juntos possamos ser instrumentos de fortalecimento do Teu reino. Assim nós oramos no nome poderoso de Jesus. Amém. Glória a Deus. Obrigado. Fique conosco até o final desta transmissão e você pode também mandar o link encaminhando para que mais pessoas possam se unir a nós e também participar deste tempo de encorajamento. Damos graças a Deus porque sabemos que o pior desse tempo de pandemia já passou. Claro, temos os efeitos, estamos há mais de 210 dias de pandemia e agora com o relaxamento do isolamento social, por exemplo, em São Paulo, já estamos na fase verde, nem todo o Brasil, mas aqui estamos, e muitos outros estados em situações bem melhores. Então, nós, claro, nos solidarizamos com quem teve perdas na sua igreja e na sua família, nos solidarizamos com aqueles que atravessaram grande adversidade com a sua saúde, mas claro que celebramos aqueles que foram curados em maior número e também porque o pior já passou e estamos em decréscimo em todo o país. Louvado seja o nome do Senhor. O que não podemos é que uma situação tão adversa, tão diferente como essa, nos deixe iguais. Temos que agora realmente aprendermos e a irmos em direção a essa retomada para um novo tempo neste final de ano, já para sonhar e planejar o ano de 2021, acreditando que Deus vai nos dar uma grande colheita espiritual, que haverá um grande tempo de avivamento e de colheita de vidas, de almas, em prol do reino de Deus. Gostaria de refletir com vocês sobre o tema satisfeitos e encorajados. Satisfeitos e encorajados. Em Filipenses capítulo 4, de 12 a 13, Paulo dá um testemunho à igreja em Filipos. Ele diz: sei o que é passar necessidade, sei o que é ter abundância, o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado ou com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que
me fortalece. Prezado pastor, quero encorajar você a crer de fato que o pior já passou e que nós aprendemos com tudo isso. Aprendemos a liderar igrejas num tempo tão adverso em que contamos só com o digital. Agora já podemos ir para o presencial de forma gradativa e em tudo isso nós estamos aprendendo. Perguntaram ao pastor Rick Warren na CNN numa entrevista por que está acontecendo essa situação do vírus Covid-19, com tanta gente morta, com tantos problemas socioeconômicos, com tantas situações, inclusive nas igrejas. E ele disse, por quê? Porque aqui não é o céu. Meus irmãos, nós não podemos ter uma visão triunfalista que um cristão não fica doente, que nós não temos adversidade, que a igreja não sofre, que pessoas boas não passam por situações ruins. Jesus nunca prometeu isto. A nossa visão bíblica é de uma fé triunfante em Cristo, mas não uma fé triunfalista. Tem gente aí pregando que cristãos não ficam doentes, mas o próprio pregador usa óculos. Ué, se eu uso óculos, eu estou dizendo que eu tenho algum tipo de doença nos meus olhos. Então, a vida nos ensina que ela é breve, curta, temporária e passageira. Mas a vida na terra não é um fim em si mesmo. Deus está trabalhando para algo maior. A vida na terra é a preparação para a eternidade. Esta situação do Covid, entre tantas outras coisas, esses 6 meses, no Brasil e no mundo, aprendemos também que a gente pode viver melhor com menos, que a gente não precisa, talvez, de tantos eventos, de tanto ativismo, que a igreja é mais forte do que a gente pensava, de que a liderança da igreja é mais unida do que a gente pensava, de que a igreja, de fato, é céu na terra e prevalece há 21 séculos, porque ela é a igreja de Cristo e prevalece a ideologias, prevalece a perseguições, a escassez, a guerras, a adversidades, a pandemias como esta, porque disse Jesus lá em Mateus 16, 18, que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Cristo. Então um tempo como esse me encorajou, porque ele reafirmou a minha fé. Um tempo como esse me fortaleceu, porque Deus mais do que nunca esteve comigo. Pastor, em nome de Jesus, querido líder, pegue agora essa retomada, saia desse isolamento social, mais fortalecido na fé, mais encorajado. Deus Emanuel, Ele está contigo e você já venceu. O fato de você estar assistindo esta conferência digital, você é um vencedor, você tem história para contar. Infelizmente tivemos perda, mas em Jesus aqui estamos. A igreja segue, a vida segue, a minha vida segue, a sua, a nossa família. E com Jesus vamos vencendo. Como Paulo diz, eu aprendi a viver o segredo do contente, o segredo da vida satisfeita. Não é o jogo do contente de Poliana, que não existe problemas, que se eu ignorar o meu problema, Hakuna Matata, lá a pregação do desenho do Rei Leão da Disney, Hakuna Matata não existe. Se eu ignorar os meus problemas, quando eu voltar eles vão estar lá, e maiores ainda. Mas quando eu oro e quando eu encaro os meus problemas com Deus, eu vou atravessar e vencer em nome de Jesus. Então, quando Paulo diz que ele aprendeu a viver na escassez e na fartura, na abundância e na falta, ele aprendeu o segredo da vida satisfeita em Jesus. E esse tempo foi um tempo para provar isso. No digital ou no presencial, Deus é o nosso pastor e de nada teremos falta. Jesus é Senhor da igreja. Ele cuidou de nós, Ele supriu as necessidades financeiras dos ministérios e das igrejas. Aleluia, por isso estamos vencendo. Podemos sair desta melhor do que entramos. Um detox de tantos eventos e aprender a acreditar que somos igreja e que nosso foco é cuidar das pessoas. Eu estou muito animado, eu estou muito otimista, que acredito que de fato Deus está conosco. Ele não mandou o vírus,
Nós não oramos por isso, não queríamos isso, não desejamos isso, mas aconteceu e estamos atravessando. E glória a Deus, estamos atravessando com Ele e como Paulo, aprendendo a viver contente em toda e qualquer situação, seja no isolamento social, fora do isolamento social, com Covid, sem Covid, em Cristo, podemos todas as coisas, podemos nele todas as coisas, porque Ele nos fortalece. Amém? Então, não é uma visão triunfalista, mas uma visão de uma fé triunfante, uma fé que funciona, uma fé operacional, uma fé que nos leva daqui para diante e acreditamos que com Jesus o melhor está por vir. Eu estou encorajado, eu estou motivado. E por quê? Porque eu estou satisfeito em Jesus. Eu sei que Jesus, Ele está no governo de todas as coisas. Eu acredito que meu Deus é um bom pai cuida dos seus filhos. Como diz lá no Sermão da Montanha, Jesus, em Mateus capítulo 7, um bom pai quer dar o melhor para os seus filhos. Como um filho vai pedir peixe e vai ganhar cobra. Então, eu mais do que nunca estou encorajado porque eu tenho um bom pai. Não é porque eu não tenho problema, é porque eu tenho um bom pai e eu sou um filho amado de Deus. Também eu creio que Jesus é o meu Rei, é o meu Senhor, e Ele está firme governando sobre a terra. Eu creio que o Espírito Santo vive dentro de mim, Ele me consola, Ele me empodera, Ele me traz discernimento e sabedoria para eu tomar as decisões da vida. Eu creio também que eu tenho a igreja do Senhor Jesus, eu tenho irmãos na fé que me ajudam, irmãos e irmãs. A igreja não é uma comunidade perfeita, mas a igreja, ela serve ao perfeito e ela vai de glória em glória. E eu também creio que eu tenho a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, que me encoraja, que me alimenta, que me abençoa, é o pão diário. Então, não posso, de maneira nenhuma, ficar na escassez, porque eu tenho um Deus Pai, eu tenho um Jesus que é Rei, eu tenho o Espírito Santo, que é o Deus que vive dentro de mim, o encorajador. Eu tenho a Bíblia Sagrada, a sua palavra que me alimenta, que é a norte, que é a bússola, que é a âncora, e eu tenho uma igreja do Senhor Jesus, a família espiritual, a igreja onde irmãos e irmãs estão crescendo na fé. Então, estou fazendo a oração, como diz o Salmo 90, verso 12, ensina-nos a contar os nossos dias, para que o nosso coração alcance sabedoria. Sabedoria, palavra de $1 milhão nesse tempo, porque ela nos empodera, ela nos livra de polarismo, de vidas fragilizadas nesses extremos. Eu tenho certeza que Deus tem o melhor para cada um de nós. E faço também a oração de João Agaio, em 3 João 1,20, amado, ora para que você tenha boa saúde, tudo lhe corra bem, como bem vai a sua alma. Em nome de Jesus, que você esteja, de fato, nesta página da Palavra de Deus, seguindo em direção ao futuro que já chegou e que Deus está nos guiando para lá. Nós estamos vivendo também, em paralelo a isso, que eu creio que está disponível para todos nós, e nós, colegas do GKPN, temos tido encontros para encorajarmos uns aos outros, e como uma conferência como essa, mas muitos pastores estão desmotivados. Mas você deve avaliar se você está, qual é a causa disso. Talvez controle. Controle cansa e desmotiva, porque controle é diferente de liderança. Liderança é bíblico. O controle não, é doença. Você não consegue controlar. E aí, com isso, você fica doente e desmotivado. Religiosidade, que é diferente de espiritualidade e fé. Orfandade é outra coisa, que é bem diferente de uma paternidade bem resolvida. Materialismo, que é muito diferente de generosidade espiritual. Ou aprovação, que é muito diferente de uma identidade. Então, muitos pastores estão desmotivados por isso. Será que você também está desencorajado, desmotivado por causa de controle, religiosidade, orfandade, materialismo, aprovação dos outros? Nenhum ministério é igual ao seu. Olha para cá, deixa eu dizer uma coisa. Comparação é desgraça. E nesse tempo agora das mídias sociais, das redes sociais, a comparação acaba sendo um peso na vida dos pastores. Quando você se compara com quem está acima de você,
você pode cair no pecado da autocomiseração. Quando você se compara com alguém que você julga que está atrás de você, você pode cair no pecado do orgulho. E esses dois pecados não servem para você, é uma desgraça na sua vida. Nem a autocomiseração de achar que você é pior do que o outro, nem o orgulho de achar que você é melhor do que aquele outro que está atrás. Você é único. Paulo diz que a graça de Deus fez o que fez na sua vida, e pela graça de Deus você é o que é. E você é um filho amado de Deus, um servo do Senhor Jesus Cristo, um discípulo dele, chamado, eleito para este tempo. Então você não tem que ser nem melhor nem pior. Duas situações e duas pessoas que são absolutamente diferentes não tem comparação. Você é único. Então, isso traz para você uma coisa ótima. Primeiro, que você tem a sua identidade única. E como diz o Salmo 8, você foi feito pouco abaixo dos anjos. E segundo, que você vai aprender com todo mundo. Porque só os idiotas não aprendem uns com os outros. Só pessoas que estão ilhadas, fechadas em si mesmas, não conseguem aprender com o próximo. Só tolos não aprendem com os bem-sucedidos. Então, você é único e por isso você pode aprender com o outro. O outro colega, a outra igreja não é a sua competidora. Pelo contrário, você pode aprender com eles. Eles podem estar vivendo outra coisa na sua realidade que vai acrescentar a você. Eles têm o que você não tem, eu tenho o que você não tem, você tem o que eu não tenho. E se nós formos conversar, vamos ganhar, eu e você, porque ninguém tem tudo e ninguém é tão pobre que não tenha nada. Jesus fez o reino de uma maneira muito bem distribuída espiritualmente. Então, da mesma maneira que todos somos um em Cristo, nós aprendemos que ninguém é melhor do que ninguém, ninguém tem tudo. Então não fique triste porque numa rede social você compara o seu ministério, você não tem aquela banda de louvor que a outra igreja tem, você não tem o número de pregadores que aquela outra igreja tem, você não tem a estrutura física, você não tem aquele telão de LED que o outro ministério tem e você gostaria de ter, você não tem a propriedade que o outro tem, você não tem a estrutura do ministério infanto-juvenil, ou não tem o campus que o outro tem, isso não importa. Em Cristo você tem tudo o que precisa para o seu ministério e com certeza seja grato pelo que você é e pelo que você tem. E o Senhor vai te honrar e te colocar em situação melhor. Amém? Creia nisso. Eu acredito muito nisso. Então, você não precisa estar desmotivado. O Senhor está trazendo algo novo, como diz lá em Isaías. E você precisa controlar. Então, quero te dizer já na introdução desta palavra. Deixe o controle, religiosidade, orfandade, o materialismo e a aprovação. Tudo isso são caminhos de autossabotação. Mas se você quer de fato liderar, seguir com uma espiritualidade saudável em fé, com uma paternidade bem resolvida, com uma vida generosa e espiritual, seguindo a identidade que o Senhor te deu, com certeza você vai se manter motivado e satisfeito, lutando o bom combate em direção ao destino que Deus tem para a sua vida. Rick Warren diz, olha, eu não sei o segredo do sucesso, mas a do fracasso é tentar agradar todas as pessoas. Corte tudo que está drenando sua alegria e suas energias. Saia menos da sua igreja para eventos religiosos. Saia sempre debaixo de oração, de foco e de direção de Deus para completar o seu chamado. Anote alguns princípios para encorajar você, para que, como João orou para Gaio, você tenha boa saúde e tudo vá bem com a sua alma. Primeiro, desenvolva relacionamentos saudáveis. Relacionamentos na vida de um pastor são fundamentais. Ou eles nos empoderam e nos elevam, ou eles nos jogam para baixo e nos destroem. Evite relacionamentos venenosos, danosos, destrutivos para você. Ande com gente que te abençoa, te inspira, te desafia, te cobra responsabilidade, te cobra verdade. Então a primeira coisa, pastor, se você quer se manter encorajado e satisfeito, desenvolva relacionamentos saudáveis. Segundo, pratique disciplinas espirituais. Pastor tem que ler a Bíblia, tem que ler devocional, tem que fazer votos, tem que fazer jejum, tem que ler bons livros. Ler a Bíblia
Bíblia diariamente, eu leio a Bíblia todos os dias, eu tenho um devocional com a minha igreja que eu faço todos os dias, eu faço voto, eu faço jejum, disciplinas espirituais. O pastor tem que ser o primeiro a fazer. Isso nos alimenta, isso nos encoraja, isso nos abençoa, isso nos leva a liderar com autoridade, com força e com combustível. Então, pratique disciplinas espirituais, pastor. Geralmente é quando a gente vai deixando as coisas básicas e alimentares da nossa fé que a gente tem grandes quedas. Deixa eu dizer para você, olha para mim, ninguém tropeça em montanhas. Nós, pastores, tropeçamos em pequenas pedras no caminho. Então, não negocie as práticas das disciplinas espirituais. Viva isso, faça isso, você vai ser fortalecido, porque o tentador virá, a sua carne não melhora e o mundo não desiste de você. Você, alimentado ou não, vai ter que lutar contra o mundo, contra a carne e contra o diabo. Então, esteja de fato bem alimentado e fortalecido com as disciplinas espirituais. Terceiro, namore o seu cônjuge. Pastores casados, pastoras casadas, tenham um relacionamento de amor para com o seu cônjuge. De fato, não é só ser amigo. Muito cuidado com aquele tempo que começa a chamar só de pai, de mãe, e aí vai perdendo aquela intimidade, aquela afetividade, e se tornam só bons amigos. Eu acredito que a maioria de vocês não estão na idade só de ser bons amigos. Sejam amigos sim, mas sejam amigos que se amem, tenham uma vida de intimidade, de cumplicidade em amor. Então, tenha prazer, pastor, em namorar a esposa da sua vida, a mulher da sua vida. Eu e Leila estamos casados já há quase 30 anos, há 27 anos. E estamos felizes e namorando e seguindo com Jesus. Eu espero que você também. Quarto, tenha tempo exclusivo com a sua família. Aí sim, você está em qualidade de tempo com a sua família. A melhor definição de amor é tempo e o melhor tempo é agora. Tenha tempo com os seus filhos, tenha tempo com a sua esposa. Tempo para almoçarem juntos, tempo para jantarem juntos, para saírem juntos, para dialogar. Esse tempo de Covid foi um presente de Deus para nós. Nunca tivemos 6 meses com tanta qualidade de tempo com a nossa família. Então, esse é um legado que podemos levar para depois da era Covid. Amém? Esse é um princípio maravilhoso. Tenha tempo exclusivo com a sua família. 5, cuide de sua saúde física e emocional. Pastores, não é bom testemunho falarmos que estamos infartando por falta de cuidado e mordomia para com o nosso organismo. Fazer exercício, cuidar da boa alimentação. Isso é disciplina espiritual de boa mordomia quanto o tempo que Deus nos deu. Então, quem sabe, fazer um check-up, avaliar a sua saúde, avaliar o seu peso, avaliar a sua saúde emocional e física. Isso vai fazer você se manter encorajado. Talvez a questão do encorajamento passe por perder peso, melhorar a sua produtividade e qualidade de vida. 6, mantenha-se descansado. Deixa eu dar uma dica para você. Todo pastor que trabalha com a mente precisa ter um hobby com as mãos. Então, talvez mexer na terra, talvez consertar algo, talvez construir algo. Então, algumas dicas, 4 dicas sobre esse 6º item de mantenha-se descansado. Tire férias, tire o seu shabat, o seu dia de folga, no dia que você escolher. Durma bem e tenha um hobby. Aprendi com um pastor que o dia de folga é o dia que você não toma decisões, porque para nós tomar decisões cansa. Então, esse é um princípio. Mantenha-se descansados. Isso vai fazer também o seu organismo, a sua mente se manter ativa, animada e encorajada. Tire férias, tire o seu dia de folga, durma bem, tenha um hobby. Existem dias, olha para cá, existem dias que a coisa mais espiritual que você possa fazer é dormir. Não tenha vergonha de dormir, dormir 8 horas. Se você vai dormir à meia-noite, você pode acordar às 6 da manhã, ok, se o seu organismo pede isso, mas está pedindo para você acordar às 7 ou 8, faz o seguinte, durma mais cedo. Durma às 10 da noite, para que você possa acordar às 6 da manhã. 7, cuide das suas palavras.
Já lembra-se daquele velho ditado que diz que peixe morre pela boca? Muitos problemas pastorais são causados por falarmos demais. Então, às vezes, como alguém já disse, é melhor eu ficar com a boca fechada e acharem que eu sou burro do que eu abrir a boca e ter certeza. Muitas vezes morremos pela boca aberta, então às vezes é melhor ficar mais quietinho. Cuide das suas palavras, fale aquilo que você possa sustentar. Deixa eu dizer uma coisa muito importante. Não confie em quem faz promessas que não pode sustentar. Não confie em quem faz promessas em quem não pode sustentar. Seja sábio, você já é mais maduro para que você não se decepcione com promessas de pessoas que não vão poder cumprir. 8, fale sempre a verdade. Sim, sim, não, não. Porque ou você paga agora ou paga depois, mas tudo que você paga antes, paga mais barato. Pagar depois vai pagar com juro e correção. Motivo de grande estresse de muitos pastores é negociar, não falar toda a verdade. Claro, você precisa falar a verdade, como diz Paulo em Efésios, em amor. Eu, Carlito, tenho que falar a verdade em amor, mas tenho que falar. É inegociável isso, porque do contrário vai trazer um peso enorme, porque a mentira não combina nem comigo, nem com você. 9, zele pelo seu orçamento pessoal. Deixa eu te dizer, orçamentos todos são baseados em recursos. E todos os recursos são esgotáveis. Orçamento pessoal do pastor, orçamento familiar e orçamento da igreja ou da empresa. Por maior que seja, recursos são limitados. Então, seja sábio, em especial agora, nesse tempo de retomada. A maioria das igrejas conseguiram, houve até uma pequena queda no início, mas depois a maioria das igrejas se estabilizaram. Eu já percebi isso, fiz pesquisa com a rede Inspire de igrejas, de norte a sul do Brasil, fiz mentorias e percebi que a maioria conseguiu até fazer um caixa. Então, se você conseguiu, tenha pelo menos 2 ou 3 meses de capital de giro, para que você tenha mais paz para tomar as decisões com satisfação e não com afoitamento. Isso foi graças à bênção de Deus e à fidelidade do povo. Mas agora, na volta da retomada do presencial, você tem que cuidar, porque provavelmente nos próximos 3 meses os orçamentos vão se manter estáveis. Outubro, novembro, dezembro vão se manter estáveis, janeiro, no início do próximo ano. Então, se você aumentar muito a sua receita agora na volta do presencial, você pode ter um problema financeiro a curto prazo. E a receita que você conseguiu ter, ela vai se diluir em custos com caixa aberto. Então, seja sábio. Recursos são limitados. Pastores têm que cuidar do testemunho pessoal e da sua igreja. Queridos, você precisa ser uma pessoa generosa, mas não pode ser uma pessoa que seja descuidada. Seja sábio e previdente. Pastor não pode sair pedindo dinheiro emprestado. Eu nunca pedi R$1 emprestado a uma ovelha. Quando eu precisei de dinheiro emprestado, eu fui ao banco. O banco, infelizmente, ele cobra juros, mas ele existe para isso. E aí eu vou cuidar, porque se eu deslanchar no meu orçamento e eu vou ter que pagar juro, numa próxima vez, isso vai ser didático para eu não incorrer nesses problemas. Sabe por que um pastor não pode pedir dinheiro emprestado à membresia? Porque amanhã você vai precisar pastorear esta pessoa e conforme o que você está devendo para ela, esse pastoreio pode não ser isento e gerar problemas. Então, você não pode pedir porque ele não pode dizer não. Então, isto não é sábio. Não é certo ou errado, não é sábio. Cuidado, então, nessa parte, para que você não venha se desgastar e, com isso, se desencorajar no ministério por questões financeiras. Gaste menos do que você ganha, independente do seu valor de salário. 10. Evite polarizações de ativismo político. Esse é um ano de eleições municipais. Olha para cá, pastor. Nós somos pastores e temos que cuidar do nosso rebanho. Claro, todo mundo tem as suas preferências pessoais, mas muito cuidado disso no rebanho, porque a igreja ela está no município e esse ano eleições municipais para prefeito e vereadores. Então, às vezes, isso gera muita divisão dentro da igreja. E nós estamos com os ânimos meio exaltados diante de um tempo de isolamento social que danificou muito as emoções das pessoas. Então vamos focar no pastoreio e cuidar. Cada um que sabe da sua responsabilidade, isso vai ser bênção para você se manter encorajado no seu ministério, querido pastor e pastora. 11. Desenvolva relacionamentos saudáveis que
te acrescente, e trabalhe em equipe. Trabalhe em equipe. Você não pode fazer sozinho. Então, os pastores que trabalham comigo, na minha equipe, são pastores que são amigos. Então você confia, você delega. Não caia no controle, isso vai deixar você doente e vai tirar coragem do ministério. 12. Preste contas a um conselho. Toda a igreja, todo o ministério tem que ter um conselho de pessoas idôneas que amam Jesus, fiéis dizimistas, generosos, gente que está comprometida com o reino. 13. Evite comparações. Evite, eu já falei isso dentro de um ponto anterior, mas especificamente aqui no ponto 13, comparações da sua vida pessoal, da sua família, do seu pastorado, do seu ministério, você é único. 14º, ande satisfeito em Jesus pleno, porque somente os satisfeitos são seletivos. Tem muita gente que esquece disso, e aí vão rodar na escassez, e claro, vai ficar sem combustível, e vai ficar desencorajado lá na frente. Nem tudo que é bom para você, olha para cá. O que é bom para você está no centro da vontade de Deus. Nenhum ministério é melhor ou pior do que o seu. Dê graças a Deus pelo que você tem onde você está, querido líder, querido pastor. E 15º, seja realista com relação à humanidade das pessoas. Tem muitos pastores que estão desencorajados por causa de ter uma impressão errada sobre o que as pessoas são. Pessoas são pessoas. Rick Warren, ele diz, aconteça o que acontecer, pessoas vão te deixar. Mas lembre-se, você tem que se manter como o bom perfume de Cristo, estável. Sabe por que as pessoas vão te deixar? Não é porque você é ruim necessariamente, não é porque você falhou necessariamente, é porque é bíblico e é normal. Já uma exortação da carta aos Hebreus, não deixemos de nos congregar, como é costume de alguns. Então, pessoas nos deixam porque é bíblico e porque é normal. Todos os pastores que estão me assistindo já passaram por isso. Então, não tem ilusões quanto a comprometer a sua saúde emocional e espiritual por causa de desilusões com relação às pessoas. Não feche o seu coração para o amor, continue amando, acreditando e investindo em novos líderes. E aqui quero concluir para orar com você. Não faça nada sem paz espiritual. Querido, vamos manter encorajados, seguindo em direção ao ministério que Deus tem para nós, porque com Jesus, de fato, não é frase de efeito. Efésios capítulo 3, 20 e 21, o melhor está por vir. Mas acredite, não faça tarefas básicas, óbvias, rotineiras ou desafiadoras, sem que você não esteja em paz. Hoje, com 50 anos de idade, hoje com 28 anos de ministério pastoral, tendo pastoreado em 3 estados, em 3 igrejas, e estando na mesma igreja desde 1997, como pastor adjunto, como pastor interino, e há 21 anos como pastor líder, eu já vi muita água passar embaixo da ponte, mas eu permaneço olhando para a rocha que é Cristo, que não passa com as águas da ponte, mas é o fundamento da ponte. Quando cheguei a Troade para pregar o Evangelho de Cristo e vi que o Senhor havia me aberto uma porta, ainda assim não tive sossego no meu espírito, porque não me encontrei ali o meu irmão Tito. Por isso despedi-me deles e fui para a Macedônia. 2 Coríntios 2, 12 e 13. Então, se você não tiver paz no seu espírito, nem que seja para fazer o óbvio. Paulo foi para Troade pregar o Evangelho, numa porta que Deus abriu, não era tão simples chegar lá. Ele chegou, mas alguma coisa aconteceu que ele havia combinado com Tito de se encontrar em Troade, os dois iriam servir o reino lá, mas aconteceu alguma coisa que ele não o encontrou lá. Aí ele não teve paz no espírito, e ele não ficou lá, e ele foi para a Macedônia. Ele perdeu tempo, ele perdeu dinheiro, mas ele não fez o que não tinha paz no espírito. Isso é uma grande lição para nós. Pastor, nem tudo que é bom para você. Você não pode fazer algo no mecânico, algo automaticamente. Você tem que orar, estar em paz e fazer aquilo que Deus lhe mandou fazer. E a paz de Deus, que é o hábito dos nossos corações, está dentro de você. Tem muitos pastores que estão com problemas porque se envolveram em acidentes, sim. Mas tem muitos pastores que estão com problemas porque se envolveram em problemas que não eram deles, porque não ouviu direito a voz de Deus. Então não faça nada por afoitamento, faça tudo por oração. Ore como se tudo dependesse de Deus, mas trabalhe como se tudo dependesse de você. Eu carrego 2 regras de ouro na minha vida e ministério. Todos que trabalham comigo e são discípulos já acompanham essa regra. Tudo se discerne espiritualmente,
tudo no mundo é espiritual e tudo é para o meu crescimento. Não está contra mim. Quando eu sofro uma contrariedade, o que eu posso aprender? O que o Carlito pode ser uma pessoa melhor, um homem melhor, um pai melhor, um marido melhor, um líder de colegiado, de equipe pastoral, um pastor melhor, um cidadão melhor. Você pode ser melhor, desde que o orgulho não esteja secando os seus olhos, nem tapando os seus ouvidos. E aí, queridos, vamos adiante, rumo com Deus. Sem perfeição, mas focados em Jesus, celebrando o progresso. Porque, como diz o Salmo de número 12, 7 e 8, ouvi esse verso, trazido através de uma mentoria com John Maxwell, e foi tão bênção para a minha vida nesse tempo, me acompanhou durante 6 meses esse texto. Não temerás más notícias. Seu coração está firme, confiante no Senhor, o seu coração está seguro e de nada temerá. Aleluia. Então você não vai ser dirigido pelas circunstâncias ao seu redor, mas pela sua fé inabalável em Cristo Jesus, que está como rocha dos séculos, a sua âncora. Então não tema más notícias, mantenha-se encorajado nele e na sua palavra, e com certeza dias melhores virão e você vai terminar bem. Amém? Que Deus abençoe, querido pastor, líder, pastora, família, na bênção do Senhor, que esta palavra seja sobre a sua vida na boa medida, sacudida, calcada e transbordante. Que você receba, celebre e compartilhe a palavra do Senhor. E assim vai estar encorajado e vai encorajar a muitos outros. Que Deus te abençoe e te guarde em nome de Jesus. Amém. Um abraço e que Deus te abençoe.